Esse é o episódio piloto do Amor Simples de Doar podcast. E hoje, nesse primeiro episódio, a gente vai poder conhecer a história desse grupo, que é um grupo de apoio a pessoas com câncer na Irlanda. Trazendo aqui alguns dados importantes para vocês. Nesse grupo foram 54 pessoas atendidas, 44 pacientes e uma média de 51 voluntários. E hoje, para contar essa história, ninguém melhor do que a maravilhosa, eu sou suspeita para falar porque eu adoro ela, Márcia Miranda Faulkner. Falei seu sobrenome certo? Falou certíssimo. Bem-vinda, Márcia! Obrigada, muito obrigada. E aí, eu vou começar, pelo início. Me conta aqui, como é que surgiu... Como é que aconteceu com você o diagnóstico do câncer e como é que surgiu o grupo, né? Certo. O grupo, ele foi criado em 2021, no meio da pandemia. Eu fui diagnosticada com câncer de mama, ovário e trompas. E eu fiquei desesperada naquele momento, né? Porque você tá fora da sua área de conforto, de família, de amigos, mesmo estando aqui, morando na Irlanda por muito tempo, mas eu tinha um suporte de família, do meu companheiro, que na época, inclusive nós estávamos planejando casar naquele mesmo ano, foi quando eu descobri... Sincronizou com o casamento? Eu descobri o câncer em maio e... nós casamos em agosto. Caramba! Nós casamos em agosto, então tinha muita coisa acontecendo. E naquele momento de desespero, eu comecei a pensar nas pessoas que estariam passando pela mesma situação. O que eu poderia fazer? Porque a minha força maior de passar pelo câncer era tirar o foco de mim. Eu não conseguia pensar nas pessoas passando por isso sozinhas aqui na Irlanda como estudante. Então eu quis juntar a força de todo mundo. Entendi. Foi onde eu mandei uma mensagem no Classificados em Dublin. E eu abri o meu coração, falei, eu fui diagnosticada, mas eu, graças a Deus, tenho família. E eu queria saber, não quero encontrar ninguém, mas se porventura alguém estiver passando pela mesma situação, precisar de uma comida, que é uma coisa simples que você faz, é aquela coisa de brasileiro, né? Eu imagino que esse projeto ele já estava criado, sabe? Porque o nome do grupo ele veio muito... Eu me emociono. Porque o nome do grupo ele veio muito claro para mim, na minha cabeça. Amor Simples de Doar. E era o que eu queria naquele momento. Eu queria dar naquele momento amor para alguém que estivesse passando pela mesma situação, porque era aquele amor que eu queria receber. Tomar um café, dizer, olha, meu Deus, a gente tá aqui junto, a gente vai se unir, vamos trocar ideia, vamos se olhar, vamos dar suporte um pro outro. E isso começou a acontecer, as pessoas começaram a me procurar. E demorou um pouquinho entre maio, junho, porque eu ainda estava... Eu fiz a primeira biópsia e depois foram mais exames, eles não achavam onde era o câncer, demorou bastante. Eu queria voltar um pouquinho no tempo. Você estava com o casamento marcado para agosto. Sim. Como que surge esse exame? O que acontece? O que você sente no corpo que você fala, vou fazer um exame? Como que acontece essa história? Na verdade, o maior foco que eu descobri no câncer, né? A maior evidência foi... Primeiro, o meu cabelo estava caindo bastante. Eu estava com... os neutrófilos bem baixos no meu sangue, os componentes, né? E todas as vezes que eu fazia exame, eles estavam mais baixos, mais baixos, mais baixos, e o cabelo começou a cair bastante. E eu me sentia muito cansada, dificuldade de respirar, e o corpo fala com a gente. O corpo fala. E eu descobri um nódulo no pescoço que começou a crescer.
Então, eu estava fazendo esses exames de sangue, tentando verificar o que poderia estar ocasionando isso. E o nódulo fez assim, pum, no meu pescoço. Entendi. Ficou a olho vivo. Ficou olho vivo e doía. Caramba. Era uma coisa que incomodava porque ele começou a crescer bastante nesse lado aqui. E eu chamei a atenção da minha médica e pedi para ela me encaminhar para fazer uma biópsia, né? Porque você sabe que tem alguma coisa. Essa investigação ela já estava vindo desde 2018, no componente do sangue diminuindo. Eu tinha taquicardia, eu tinha cansaço, né? Então já era porque o câncer, depois descoberto, ligado ao nódulo no pescoço, já era estágio 4. Entendi. No ovário e trompas. E uma coisa que você precisa observar o corpo muito detalhadamente, que o corpo fala com a gente, o câncer de ovário e trompas, ele não te dá sintomas. Não Eu é não uma doença sentia, silenciosa. É silencioso, totalmente silencioso. Entendi. A maioria das pessoas que descobrem que estão com câncer de ovário e trompas, algumas vezes já é muito tarde. Caramba. E graças a Deus, tudo aquilo, lógico, né? Descobrir o câncer e ter que lidar com isso, com o sistema de saúde novo, descobrindo tudo que acontece na Irlanda, de que forma que eu posso me adaptar ao sistema ou né, ao tratamento. Descobri que aquilo já estava num nível muito avançado para mim, me dava mais forças para eu tirar o foco e dizer, não, eu quero, o que eu posso fazer aqui? Eu saía, levava comida para pacientes, ia visitar, a gente saía, tomava café, e o grupo foi se moldando, né? E como é que foi você descobriu o câncer num sistema de saúde que não é o nosso, né? Você já morava aqui na Irlanda há muito tempo, que Eu já morava. Porque eu vou ser sincera, eu descobri meu câncer, eu tinha 3 dias de Irlanda e voltei pro Brasil. Eu falei, Sim, não dá. sim, Daqui sim. a pouco eu volto, Irlanda, tchau. Mas você já tava aqui, já tinha um noivo, já ia casar, não fazia sentido voltar pro Brasil. Mas como é que você chegou aos médicos, aos psicólogos? Como é que é esse caminho? Na verdade, assim, você vai descobrindo aos poucos, né? Porque todas as dificuldades que eu passei, eu não queria que ninguém passasse. Entendi. Então, todas as vezes que a gente descobria alguma coisa diferente, a gente colocava no grupo, olha, faz isso, faz aquilo. E é exatamente isso que o grupo é, né? Eu descobri, através dessa minha médica, que nós tínhamos que sempre estar forçando os hospitais para que eles pudessem fazer alguma coisa, né? Adiantar ou talvez dar importância para aquilo, porque nós não temos nenhum sistema de prevenção na Irlanda. Se você está preocupado com alguma coisa no seu corpo, você vai no seu médico GP, que aqui é um médico clínico geral ou médico da família, como chamam, e eles não dão muita importância. Eu tive a sorte muito grande dessa médica, ela tinha uma empatia muito grande e ela mandava cartas pro hospital dizendo, essa pessoa, e eu tava no meio da pandemia, né? Tinha tido uma pane nos hospitais, em todos os sistemas, eles perderam muitas coisas, então foi muito difícil de eu entender como que era o sistema de saúde. Por que eu não posso ir num hematologista direto? Por que eu tenho que passar por um médico que vai me adiar muitas etapas na minha vida, se eu sei o que eu tô sentindo, é o sangue. Na minha cabeça era alguma coisa, era o sangue, né? E conseguimos no final fazer a biópsia. A partir da biópsia começaram outras investigações. Eu tive um diagnóstico errado no princípio. Eles falaram que eu tinha câncer no colo do útero e não era. Então, assim, a minha voz
naquele momento ela teve que ser ouvida. Aham. Foi naquele momento que eu falei, se vocês não me derem uma posição agora do que é exatamente, eu preciso fazer exames, porque vocês me deram um diagnóstico errado. Você não pode ficar quieto. Né? Como que vocês afirmam que o câncer era de colo de útero e não é? Tudo isso em inglês. Tudo isso em inglês, né? Que então, faz uma diferença tremenda. Então, assim, eu via a dificuldade, por mais que o seu inglês seja bom, não é a língua mãe. Momento, não é a língua mãe. A linguagem, né, médica, ela é muito difícil de você entender. Já é difícil às vezes em português. Sim, exatamente. Você tem que perguntar 2, 3 vezes o que isso significa. Fala de uma forma com que eu consiga entender, né? Sempre levar alguém com você é importante, porque no momento ali nós sabemos que quando você é diagnosticado, você entra num buraco, assim. Não tem volta. Você não consegue ouvir mais o que está sendo conversado ali naquele no primeiro momento do diagnóstico, a gente vai pelo inconsciente coletivo, que é, vou morrer. Sim. Porque é a mensagem que eu sempre falo, que a dramaturgia deveria começar a mudar isso. Traz um paciente oncológico mais real, uma pessoa que faz quimioterapia e que joga vôlei e que se maquia e que fica bonita e que namora e que realiza sonhos. Eu realizei meu sonho de morar na Europa no meio do tratamento de câncer. Traz esse paciente, a gente precisa, né, ser mais representado. E a maioria das pessoas sobrevivem, né? Você falou pra gente de um momento cafezinho. Foi o que você criou. Mas hoje nós estamos sentadas aqui num podcast. A estrutura do Amor Simples de Doar já tem camiseta, já tem logo, já tem a equipe de marketing maravilhosamente liderada pela Carol, tem a equipe de administração, tem o Instagram, né? A gente tá pensando em ir pro TikTok. O grupo de visitas. Como é que foi isso? Foi do café? Como é que do cafezinho surge um podcast? O que aconteceu? Voltando naquilo que eu disse, eu imagino, ou eu tenho certeza que esse projeto ele já estava idealizado. Só precisava alguém para executar, né? Eu imagino que as chances elas aparecem na vida da gente para você transformar tudo que você passa de experiência, seja ela boa ou ruim. A ruim você sempre pode transformar, E aquela tirada de foco de mim foi o que levou o grupo a seguir adiante, né? No início nós nos encontrávamos para um café, trocávamos experiências, muitas vezes só chorávamos. Que é importantíssimo. Que é importante. E a gente fala com os olhos. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que é uma coisa que eu acho importante falar. As pessoas ficam preocupadas em fazer a gente parar de chorar. Às vezes a gente só quer chorar. Sabe? A gente não essa sabe nem positividade tóxica, às vezes é muito tóxica, sabe? Porque a pessoa fica, mas pensa nisso, pensa naquilo. Eu não quero pensar em nada, só quero chorar. Chorar Você é tem que ser forte. Chorar é muito importante. Desculpa, continua. Não, com certeza. Com certeza é muito importante. Porque muitas vezes você não sabe nem por que você está chorando. E só de ver que tem alguém ali na sua frente que sobreviveu, era essa a importância do grupo. Eu encontrei pessoas que tinham sobrevivido, não ao mesmo câncer, mas ao câncer. Então aquilo me deu muita força. E a partir daí, nós continuamos por muito tempo com o grupo do WhatsApp. Trocando experiências, ajudando, você não tá sozinho, juntos somos mais fortes. Essa frase, ela vinha sempre. Juntos somos mais fortes. Eu entrei em agosto de 2022. Eu acho que eu entrei nesse grupo. Sim, você entrou nesse grupo. Foi. Você ficou meio quietinha. Muito quietinha, Mas você entrou no grupo. Parece até que é quietinha de verdade. Parece até que é Fiquei assim. tímida. Exatamente. E nós estávamos ali, aí nós criamos um grupo no Facebook, porque a gente precisava atingir mais pessoas. E
sempre pedindo, gente, troca experiências, quem tem câncer, linfoma, olha, você pode falar com fulano, claro. Então era essa troca. Mas na minha cabeça era aquilo ali mesmo. Você falou, cheguei, tá. Né? Que bom, olha, tem tanta gente se ajudando, né? E aí, muitas vezes eu passava um por um, fulano, ciclano, beltrano, como é que você tá? Como é que você não tá? Tá precisando de alguma coisa? Sempre foi muito assim, né? E eu, de uma certa forma, não sozinha, né? A gente estava ali num grupo maravilhoso. As pessoas perguntavam sobre mim também. Mas eu ficava com aquela... Olha, você precisa... né? Chamava no privado. E aí, você está precisando disso? Quer sair para tomar um café? Vamos tomar um café? Aí começaram os grupos. Vamos se encontrar num grupo maior para tomar café. E a gente se encontrava e era aquela coisa maravilhosa de todo mundo ter aquela mesma empatia. E somente no início desse ano, em janeiro 2024, tá, gente? Se você estiver assistindo isso em 2080, 2024. Em janeiro desse ano, foi que nós tivemos um boom, porque nós conhecemos uma paciente através de uma moça enfermeira que chegou até nós e disse que essa pessoa estava com câncer no hospital aqui em Dublin e que ela precisava arrumar um espaço para o irmão ficar, que o irmão morava na Inglaterra. Caramba! Então essa pessoa era a única pessoa que ela tinha aqui na Europa e ele vinha, quando ele vinha no fim de semana visitá-la, ele precisaria de um espaço que fosse com desconto, que fosse alguém, um quarto. Ela falou, tem algum quarto? Tem. E nós começamos a trabalhar em cima disso, eu e Nathalie. Primeiro nós fomos até a paciente, a gente criou um laço muito forte de amizade com a Ariane. Meu marido também conheceu a Ariane, que veio a falecer meses depois. E quando nós conhecemos, ela não tinha muita esperança, mas ela ainda estava lutando contra o câncer. E o amor levou a gente a conseguir tudo que eles precisavam. Nós fizemos, através da nossa união, como a gente é forte nesse sentido, através da nossa união, nós conseguimos um lugar para eles, pro irmão ficar de graça todas as vezes que ele vinha. Nós conseguimos divulgar a vaquinha que ela fez e ela trouxe a família nas últimas semanas de vida dela. Ela queria família aqui. Então eles conseguiram dar conforto para família. A família conseguiu estar aqui com ela no último momento. A família estava aqui quando ela faleceu. Ela queria ver a sobrinha, queria ver a irmã, a mãe, e nós conseguimos, através da vaquinha, trazer toda a família. Caramba! E a solidariedade era tão grande que nós pedimos alguns casacos, porque a família veio do Brasil. E nem todo mundo no verão tem casaco de lá. E aí alguém abriu espaço também para que as doações fossem levadas lá. No final a gente teve que pedir para parar. Nós conseguimos doar muita coisa para o Irish Cancer Society depois, que eles não conseguiam levar tudo para o Brasil de volta. Nós doamos as doações que nós recebemos para o Irish Cancer Society, que também, né, ajuda bastante. E aí nós fizemos um podcast, e esse podcast, ele simplesmente alavancou o Grupo Amor Simples de Doar. As pessoas começaram a nos conhecer. Eu, na verdade, eu ia muito de porta em porta, de bar, restaurante, loja brasileira, entregar um cartaz, escolas de inglês. Encontrava pessoas, como alguns voluntários que a gente tem aqui, para o Rodolfo e o William. Ah, Rodolfinho. Que são meus queridos, assim, sabe, companheiros de luta. E o que é muito mais maravilhoso nesse sentido, que, né, eles não passaram, mas eles
Eles viram Abraçaram a transparência do que é esse grupo, que ele não se deixa bater. O grupo, ele é tão forte que é uma conexão direta. E encontrei com eles no café, eles já entraram, já começaram e foi crescendo, né? Encontrei outro voluntário no Luas, que hoje é o nosso designer, que é o Wanderson. Abordei ele no Luas e assim, sabe, não tinha vergonha, e aquilo era mais forte do que eu. As coisas foram acontecendo, elas eram muito mais fortes do que eu não tinha limite, eu tinha que fazer acontecer. Eu não tinha nada a perder. Né? Quando se tem câncer, a gente sabe que tem que ser positivo. A gente sabe que não pode ignorar a gravidade, não pode ignorar. Eu, na verdade, ignorava. Eu ignorava porque, assim, muitas vezes eu não estava bem, mas eu ia. Mas fulano tá pior que eu. Não consegue comer, não consegue. E hoje nós temos parceiros que doam serviços de alimentação, se precisa. Muitos pacientes já receberam marmitas. O Igor próprio, nosso querido Igor, né? Que por isso que nós estamos aqui hoje. Acho que a gente depois vai falar sobre ele. Por quê? Como que foi a ideia desse podcast? A ideia do podcast, ela surgiu, se não me engano, ano passado, numa das conversas com o Igor, e depois ele idealizou isso no encontro que nós tivemos. Ele trabalhou em rádios no Brasil e ele tinha todos os microfones e tal, e ele chegou para mim uma vez e ele falou: o que você acha da gente, de um dia a gente fazer um podcast? Pode ser lá em casa, pode ser... Não, então, aí a gente vai precisar ver o que vai conseguir. E ele ficou muito empolgado com isso, né? O Igor, ele era um paciente. Ele era um paciente do grupo Amor Simples de Doar. Ele teve linfoma. Ele passou pelo tratamento ano passado. Melhorou bastante no final do ano. Recebeu um diagnóstico de que o câncer estava controlado. E em janeiro o câncer voltou forte. E não teve mais cura. Mas eu lembro indo na casa dele visitá-lo, e microfone, e ele falava: você tá olhando, você tá vendo ali, você tá vendo, a gente já tem isso, você tá vendo, você acha que a gente consegue um lugarzinho? Eu falei: Igor, o lugar, você não tem dúvida que eu vou conseguir. Isso pra mim já tá muito claro. Nem conhecia a Luíse ainda. Luíse, meu anjo, apareceu caiu depois. Do céu. Por outros motivos que também, eu acho que assim, o universo vai trazendo as pessoas. Quando a ideia é do bem. Quando as coisas são, né? Quando as coisas são pro bem, eu acho que o universo conspira a favor. Sim. Então, o Igor tinha muita vontade de fazer esse podcast. E hoje, esse primeiro episódio, eu tenho certeza que ele tá aqui do meu lado, assim, feliz e realizado. Porque eu também acredito que ele tá trabalhando no podcast. Com certeza. Ainda tá trabalhando no podcast. Certeza, porque era uma coisa que ele queria muito fazer, da importância que era levar a informação para outras pessoas, para outros canais. Então, esse primeiro episódio eu dedico a ele. Ao Igor. Sim, e esse grupo tem uma força incrível mesmo. Eu falei pra você essa semana, né, que eu descobri essa semana que eu já tinha falado com o Igor. Eu achei que eu não conhecia ele, mas eu falei um dia que ele colocou no grupo que ele tava com muita dor. Sim. E aí eu fiz uma sessão de reiki só pra ele. E ele me mandou: olha, a dor melhorou, muito obrigada. Eu fiquei enviando reiki ali. Acabou que a gente não se falou mais, por motivos óbvios, que depois ele veio a morrer, eu não soube. Ele foi pro Brasil, voltou pro Brasil. E aí, quando eu botei no nome dele, pra ver até a foto dele, porque a gente tá querendo colocar um mascote aqui, o nome de Igor, que vai ser o símbolo do podcast, eu fui ver a foto dele e falei: ué, aí tava lá
tal, um monte de coisa. Eu enviei reiki, ele me agradecendo, que foi quando ele foi pro Brasil. Ele faleceu no Brasil, né? Ele faleceu no Brasil. Do lado da família. Sim. Mudando o assunto, né? Voltando a falar aqui do grupo, quem quiser ser parceiro, como faz para contribuir? No momento nós estamos caminhando para virar uma charity, que nós já estamos com o processo em andamento. É uma coisa que não para mim, eu não sei descrever esse sentimento que eu tenho de tudo isso que a gente está conseguindo. Mas nós não temos outro caminho, nós temos que virar uma charity. O processo já está seguindo adiante, demora mais ou menos alguns meses. O que nós podemos hoje aceitar são serviços. Mas né? o que é charity? Seria uma organização formal, onde nós vamos continuar o nosso trabalho. Nós podemos ter, na verdade, alguns benefícios, digamos assim, algumas doações em dinheiro para dar serviços para os pacientes e sobreviventes. Hoje, só para dar um exemplo, quando se precisa de uma fisioterapia, quando alguém precisa de uma fisioterapia e alguém quer doar dinheiro, então a gente faz a conexão da pessoa que quer doar o dinheiro com o fisioterapeuta ou a clínica, e este serviço é pago para o paciente. Legal. Né? Então, por exemplo, se nós tivermos uma organização formal, legal, né, nós podemos receber doações e aí transformar isso em serviços para os pacientes. Entendi. O grupo precisa de voluntários? Nós precisamos de voluntários a cada momento em que o grupo descobre mais pessoas. Infelizmente, nós estamos indo para outras cidades agora. Nós temos cobertura, digamos assim, nós temos Galway, uma equipe de voluntários lá. Nós temos Limerick, também uma equipe de voluntários. Entre pacientes, pessoas da praça que também ficaram encantadas com o grupo e querem ajudar. Cork, Waterford, Drogheda. E existem pacientes lá, primeiro nós fomos para Cork, depois Limerick, porque são as cidades grandes, e nós já tínhamos pacientes de lá. No grupo nós já tínhamos pacientes, então surgiu a ideia, nós não podemos estar lá o tempo inteiro, então nós precisamos criar um núcleo para que as pessoas, caso as pessoas precisem lá, uma visita, um restaurante, entregar comida no hospital, porque é esse serviço que a gente precisa, né? Voluntários para visitas. Então, assim, dependendo da demanda do grupo, nós precisamos mais voluntários, né? Principalmente serviços, que são esses restaurantes que dão apoio quando a gente precisa levar algum alimento pro paciente no hospital. Trabalho sempre tem, né? Sempre tem. Nós temos uma pessoa que faz sucos naturais e entrega para os pacientes, sabe? Então, assim, toda essa energia girada entre a comunidade brasileira, o grupo Amor Simples de Doar, a gente está movimentando uma energia muito grande, muito maior do que a gente imagina. Muitas vezes até um estudante que vem para aprender a falar inglês, muitas vezes não entende o que o médico está falando. A gente vem para cá para aprender a falar inglês. Sim. Então a gente precisa de ajuda em todos os sentidos, né? Todos os sentidos. Márcia, você fala que esse grupo, você sente que veio de uma energia superior e que você só recebeu uma mensagem de algo que já existia num outro nível quântico, né? Eu confesso que eu também acredito nisso.
Mas eu queria dizer pra você que nem todo mundo tem o dom de escutar essas mensagens Com desse certeza. outro nível quântico. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns por ser essa pessoa que você é. E gostaria de perguntar pra você assim, qual mensagem você gostaria de deixar para alguém que acabou de ser diagnosticado com câncer na Europa? Por quê? Uma vez eu escutei de você que essa bandeirinha aqui da Irlanda é porque a gente pretende, de repente, incluir outras bandeiras aqui, né? Sim, exatamente. O mais importante naquele momento em que você está sendo diagnosticado, manter a sua esperança, não deixar que a doença seja maior do que a história de vida que você já escreveu. Ter a certeza de que você não está sozinho, que existem outras pessoas que já passaram pela mesma doença e sobreviveram, e nós estamos aqui para ajudar. O Grupo Amor Simples de Doar, ele existe e foi criado para aliviar a dor de um paciente com câncer. Então, a mensagem maior é que esse amor todo pode ser dividido com cada um que for diagnosticado. Eu espero que cada pessoa que seja diagnosticada aqui na Irlanda ou em qualquer lugar do mundo, principalmente na Europa, que é onde nós estamos, saiba e tenha certeza de que existe vida, que o câncer não é uma sentença de morte, que nós podemos juntos lutar porque somos mais fortes. Eu acho que é isso. É essa mensagem que eu quero deixar para todo mundo. E idealizando esse sonho hoje de estar aqui no podcast do Grupo Amor Simples de Doar é surreal na minha cabeça. É inenarrável. É surreal. Quero te agradecer por você estar aqui hoje com a gente, mas você faz muito mais, né? Então, muito obrigada por você existir, Márcia. Obrigada. Então, gente, esse foi o episódio piloto do Amor Simples de Doar podcast. O espaço foi cedido pela Bria. Brazil Ireland Association. Brazil Ireland Association. E a Luíse, ela disponibilizou pra gente todo esse espaço, todo o material que a gente tá usando aqui técnico. Muito obrigado, a Bria. E espero que essa parceria dure bastante tempo. E esse foi o episódio piloto do Amor Simples de Doar podcast com a nossa maravilhosa Márcia. Um beijo grande em todos vocês. Obrigada, linda.